Aqui estamos uma vez mais com o programa Palavras Cruzadas, onde vamos dar continuidade ao estudo das lições que começamos no início deste trimestre. Já vamos na lição número 11, daqui a pouco termina o trimestre. Verdade. É uma lição, as lições têm sido muito interessantes. O título do nosso mensário deste mês é Repouso em Cristo. E hoje vamos falar sobre ansiando por mais, não é? Às vezes vamos ao encontro, temos uma atividade, fazemos coisas e queremos mais, queremos muito mais. Então, o que esse título nos quer dizer? O que é que nós vamos aprender em relação à lição desta semana, com um título super interessante? O versuário começa por dizer: e estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Coisas más foram essas? Quem foram essas pessoas? Essas palavras encontramos no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. E antes de continuar, eu vou saudar aqui a nossa querida irmã Sandra, nossa querida amiga Sandra. Seja bem-vinda. Olá, Edila. Obrigada. É um prazer muito grande estar de volta aqui às Palavras Cruzadas e esperamos partilhar momentos muito saborosos aqui, eu e tu, verdade? Okay. Muito bem. Dizias tu que este povo, quem são estas pessoas, o porquê de aparecer aqui a palavra figuras, e a lição fala-nos muito sobre modelos, não é? E fala-nos também sobre uma visita que podemos fazer um dia, quem sabe, a um museu que fica em Nova Iorque, não é? Que é o Museu de Arte de Queens, e onde está representada a cidade de Nova Iorque, os edifícios, tudo aquilo que completa aquela cidade maravilhosa que eu ainda não tive o privilégio de visitar, quem sabe um dia, não é? Mas a verdade é que é apenas e somente uma cópia, não é? Quando vemos os modelos, devemos sempre pensar nisto. Eles são cópias, representam coisas, simbolizam coisas, e é exatamente sobre isto que a lição hoje vai falar. Este trimestre temos andado à procura do repouso, não é? E a lição de hoje vai falar qual é o repouso que nós devemos ansiar. Devemos ansiar por mais, mas não são as coisas mais deste mundo. É assim este tal repouso, não é? É verdade. Muito bem. Devemos ansiar por muito mais. E tudo aquilo que é muito mais e pelo qual devemos ansiar só pode ser relacionado com Deus e com a nossa relação com Ele, não é? E é exatamente sobre isto que nós vamos, este tempinho que aqui vamos estar, conversar e tentar partilhar ideias e tentar perceber realmente como é que nós aqui neste mundo, rodeado de tanta coisa, de tantas pessoas ansiosas, podemos ensinar a ser ansiosos sim, mas pelas coisas corretas. Exatamente. Ok. Explica um pouquinho mais em relação ao vertuário, não é? Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Se podemos ler o capítulo todo, 1 Coríntios, vimos que neste verso está-nos a lembrar a história do povo de Israel, não é? O povo de Israel que viu os milagres que Deus fez, não é? Viu a nuvem durante o dia, o fogo durante a noite, viu o mar a ser aberto, viu o maná cair do céu, viu milagres incontáveis. E mesmo assim, infelizmente, este povo decidiu não obedecer à voz do nosso Deus. E aqui a primeira pergunta que nos diz a lição é: o que queria Paulo comunicar aos seus leitores e a nós hoje, quando se referia a exemplos, não é? Exato. É importante vermos que na Bíblia existem vários símbolos que nos fazem. O objetivo desses símbolos e desses exemplos e dessas figuras, como chama a lição,
efetivamente fazer-nos entender melhor as coisas. E a Bíblia está repleta de símbolos que nós devemos conhecer. São símbolos que têm muitas vezes uma aplicação real, mas também têm uma aplicação futura. E é exatamente sobre isto que Paulo está a falar. O que Paulo nos quer fazer entender, e ele vai buscar a história que também era conhecida por aquelas pessoas, não é? Porque a história do povo de Israel era a história dos nossos pais, como ele diz. Portanto, ele vai buscar todas essas coisas para fazê-los entender qual era o objetivo de Deus e que todas essas coisas hoje em dia podem estar presentes na nossa vida. Nós não temos uma nuvem, se calhar como o povo de Israel tinha, para nos tapar do calor, mas temos a proteção divina constantemente connosco. Nós, se calhar, não temos a coluna de fogo para nos aquecer, mas temos o consolo, não é? De saber que Ele está connosco, que Ele nos protege e que podemos, e que nunca estamos sós, não é? Portanto, todos estes símbolos que Paulo vai buscar, todos estes exemplos e todas estas figuras, tinham por objetivo fazer-nos entender o quão maravilhoso é Deus no cuidado pelo seu povo. E, efetivamente, como tu dizias, infelizmente o povo não o entendeu assim, não é? E tornou-se realmente um povo rebelde. E a lição desta semana, o objetivo principal, penso eu, pelo menos foi aquilo que eu senti, é despertar-nos e alertar-nos para isto, não é? Será que eu também estou afastada de Deus, embora conheça muito bem a palavra de Deus? Não é? Não sei se tu sentiste o mesmo, mas foi efetivamente isto que eu senti quando estudei esta lição. Realmente. Também, continuando ainda na mesma lição, temos o exemplo de Moisés, não é? Quando Deus pediu a Moisés para construir o tabernáculo, não é? Para construir o templo de Deus, Deus fez questão de dizer a Moisés: olha, faz tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Quer dizer, tudo que Moisés fez, ele não tirou nada da cabeça dele, não inventou nada. Feito exatamente conforme Deus ele tinha mostrado no monte. É importante isso. Então, a nossa vida cristã, a nossa vida secular, o que seja, não deve ser feita, não deve ser vivida de qualquer forma. Tudo segue uma ordem, tudo exige uma sequência, não é? Moisés simplesmente cumpriu aquilo que já existia. Exatamente. Ou seja, quando Deus lhe deu este modelo, Ele deu-lhe o modelo do santuário celestial, onde Jesus é o nosso sumo sacerdote. E Ele fez questão que Moisés não falhasse em pormenor algum. Porquê? Porque quando nós estamos a tentar construir alguma coisa e queremos que seja efetivamente uma cópia perfeita, nós temos que ter atenção aos pormenores e temos que fazer de tal forma que a semelhança seja praticamente 100%. E o objetivo de Deus, quando Ele transmitiu a Moisés como ele deveria construir o santuário, como ele deveria dar instruções, e repara, Deus foi ao pormenor de dar medidas, não é? Portanto, é para que nós pudéssemos perceber que efetivamente aquele santuário era muito importante no meio daquele povo, porque como Deus disse, não é? Eu quero habitar entre vós, mas era muito importante que eles percebessem que aquilo que eles estavam a ver ali era aquilo que acontecia também no céu. Não é? E por isso era tão importante o povo entender que os modelos, aqueles exemplos, apontavam para Cristo. O objetivo era todo apontar para Cristo, não é? E a lição também nos fala sobre os rituais e os sacrifícios e diz-nos claramente, não é, que o objetivo era apontar para o Cordeiro. E quem era este Cordeiro? Quem foi este Cordeiro que veio cumprir e que veio trazer luz maior ainda a todos estes rituais e sacrifícios? Foi Jesus Cristo, não é? Foi o próprio Jesus Cristo, deve ser louvado. Exatamente. Com isto em mente, com este exemplo de Moisés, com isto em mente, podemos compreender melhor o que Paulo estava a dizer no verso áureo.
não é? Uhum. Paulo, Paulo revisitava algumas experiências do povo no deserto, conforme já falamos muito bem. Uhum. O povo de Deus, o povo de Israel, melhor dizendo, representam os nossos pais, não é? São os nossos ancestrais, porque nós somos o Israel espiritual. Então, o que o Senhor nos chama a atenção neste momento é para nós não cometermos os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. Os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. Às vezes, nós estamos na igreja, fazemos gravações, assistimos às lições, fizemos tudo e mais alguma coisa, mas o nosso coração acaba estando longe, acaba estando afastado de Deus. Levamos a vida cristã como um ritual. Todo sábado vamos, sacrificamos o nosso cordeiro, vamos para casa e passamos a semana de qualquer forma. Depois, outro sábado, sacrificamos o cordeiro e resacrificamos várias vezes o cordeiro, mas na verdade não há transformação da nossa vida. Senhor, é interessante vermos que nos rituais e nos sacrifícios, e em particular nos sacrifícios que tinham no santuário, não havia beleza, ou seja, não era bonito de ver, não era uma coisa agradável, havia sofrimento, havia sangue. Eu não sei, Isilda, mas eu particularmente não gosto muito de ver sangue. Sou dadora de sangue, fui dadora de sangue, sou dadora de sangue, mas confesso que ver sangue assim não é uma coisa que me agrada ou que me incomoda-me um bocadinho, digamos assim. E tu repara, o sacrifício, tudo o que se passava no santuário envolvia sangue. E nós podemos pensar assim, bolas, mas porquê sangue, não é? Porque Deus podia ter arranjado uma coisa mais bonita, mais agradável. Mas a lição diz-nos, o sangue tinha que aparecer, porquê? E não podia ser uma coisa bonita, porque aquilo era o pecado. E o pecado não é bonito, é feio. É a pior coisa que existe, não é? O pecado é o que faz separação entre nós e Deus. Portanto, todo o ritual e os sacrifícios que aconteciam no tabernáculo, assim como também na expiação, o espargir do sangue pelo sumo sacerdote, tudo aquilo envolvia o sangue, que não é efetivamente uma coisa agradável, nem bonita, nem boa de se ver, para que o povo tivesse consciência do quão mau é o pecado, não é? Para que eles pudessem realmente perceber que apenas e através do sangue eles poderiam ser resgatados, e isso, para haver derramamento de sangue, tem que haver sofrimento, tem que haver dor. E quem iria passar pelo sofrimento e pela dor seria o Cordeiro de Deus, não é? Portanto, é muito importante esta simbologia, tudo isto que Deus nos deu é importante porque ajuda-nos a ter uma visão mais real, digamos assim, não é? Daquilo que era realmente o difícil para Deus dar o seu filho para vir morrer por nós, não é? Porque eu acredito que fosse muito cruel ver um cordeiro morrer, não é? Eu vejo algumas ovelhinhas e alguns cordeiros, como tu também vês, provavelmente, e eles têm sempre um ar doce e pacífico, não é? Deveria ser uma coisa muito difícil matar um cordeirinho. E era exatamente isto que Deus queria. Deus deu-nos estas figuras, estes exemplos, para que o homem pudesse, no seu coração, perceber efetivamente o quão difícil seria, não é, todo o sofrimento que Jesus teria que ter para nos salvar. É por isso que quando olhamos para estes rituais e para estes sacrifícios, nós devemos dar graças a Deus, porque Ele realmente trouxe-nos esta possibilidade de podermos ver, sentir, não é, um bocadinho daquilo que foi realmente o grande sofrimento de Deus, não é? Exatamente. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Exatamente. Há tempo que estive a fazer estudos com uma jovem que ela disse, em relação à oferta de Caim e Abel. Ela dizia, a oferta de Caim não foi aceita porque ele ofereceu qualquer fruto, ofereceu qualquer coisa.
qualquer oferta, não deu os melhores frutos que havia no seu campo, mas a verdade não é essa. A verdade é que o que o Senhor exigiu naquela altura era derramamento de sangue, e nos frutos e nas frutas nós não temos sangue nenhum, não é? Exato. E Era necessário, o derramamento do sangue era necessário para que nós entendêssemos que o sangue é vida e alguém teria que dar a vida por nós, não é? Minha querida, vamos interromper aqui um bocadinho a nossa partilha porque temos um tema musical para ouvir que nos é trazido pela família Martins e cujo título é Não Temas. Exatamente. Vamos ouvir. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Sustentarei com a destra da minha justiça. Dizia eu que graças a Deus por este hino, que realmente Deus é aquele que nos sustém, não é? E esta é uma promessa maravilhosa. Isilda, a lição passa agora para o outro tema, que é o tema do repouso. Eu não te estou a ver, mas acredito que estejas aí. Portanto, diz-me, o que é que tu nos podes dizer um bocadinho sobre este repouso? A lição começa por falar no repouso numa perspectiva de fidelidade, verdade? Exatamente, exatamente. Deus prometeu-nos um repouso, mas é incrível que também a Bíblia diz que haverá ou há pessoas que infelizmente não poderão entrar neste repouso que nos foi dado por Deus. Há pessoas que não terão o privilégio de entrar neste repouso. E quem serão essas pessoas? Desculpa lá, Sandra, me estás a ver? Não te estou a ver, mas estou a ouvir bem. Agora já fez. Aqui diz assim: temamos, pois, que deixada a promessa de entrar no repouso, fiquemos para trás. Porque a nós também foram pregadas as boas novas, como a eles. Então, como é que ficaremos para trás? Por que ficaremos para trás? Por causa da desobediência, não é? Se não obedecermos a palavra de Deus, não entraremos no seu repouso. O próprio Senhor o diz. Então, o sábado está dado a todos, está dado para todos. Mas, infelizmente, nem todos conseguem entrar no santo repouso que o Senhor nos concede. Então, essa lição nos chama a atenção, essa lição faz-nos um apelo ao povo de Deus para sermos perseverantes. Temos que permanecer firmes
ao Senhor, temos que permanecer firmes na pregação do Evangelho para não desfalecermos, para não cairmos, não é? Exatamente. Quando eu li esta lição, lembrei-me das palavras de Jesus quando ele disse: deixo-vos a minha paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que só eu posso dar. E realmente, quando encontramos aqui este repouso, e a lição fala-nos claramente sobre isto, estamos a falar muito para além do sábado. O sábado é efetivamente um dia de repouso, um dia de descanso, mas também é verdade que o sábado é um símbolo daquilo que deve ser a nossa comunhão com Deus. Quando o sábado surgiu, Adão e Eva não se cansavam fisicamente. E, no entanto, Deus teve necessidade de lhes dar um dia para que eles pudessem ter uma comunhão mais profunda com Ele. Ora, esta comunhão profunda só se pode alcançar quando nós temos realmente fidelidade a Deus. E ter fidelidade a Deus é confiar. Nós não podemos ser fiéis em quem não confiamos e vice-versa. Portanto, quando a lição nos fala realmente sobre a fidelidade, fala-nos inevitavelmente sobre a fé. O problema do povo de Israel é que, apesar de ter visto e de ter passado por todas estas experiências que a lição nos menciona e tantas outras que nós conhecemos, é que efetivamente eles viam, mas não queriam. Eles conseguiam passar por aquelas coisas, mas eles não aproveitaram a oportunidade para efetivamente criar uma ligação e uma confiança perfeita com Deus. E se formos ver a história do povo de Israel, enquanto ele andou pelo deserto, são muitos os momentos em que nós vemos realmente o povo duvidar de Deus, pôr em causa a salvação, pôr em causa o objetivo que Deus lhes tinha dado. E por isso a lição também nos faz esta alerta para que não endurecemos os nossos corações, não é? A lição diz: não endureças o teu coração, porque realmente se nós vivermos apenas e somente uma religião de rituais, como tu dizias há pouco, de tradições, o que vai acontecer é que nós vamos automaticamente cumprir uma data de requisitos, mas aquilo que é importante, que é a nossa ligação, a nossa fidelidade, a nossa confiança em Deus, essa não existe. Ora, se isso não existe, não há repouso em Deus. Exatamente, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus, não é? Exatamente. Então, a nossa fé cresce quando nós mantemos uma comunhão constante com o Senhor, mas é algo individual, não é? Cada um de nós, nos seus lares, não é? Onde devemos ter o cuidado de ter uma comunhão individual com Deus. E quando nos encontrarmos no sábado na igreja, aquilo é para comemorarmos, para celebrar, não é? Mas não deve ser só no sábado, porque senão depois a tendência vai ser levar aquilo como um legalismo, como uma coisa qualquer, não é? E estaremos, às vezes de forma voluntária ou não, a endurecer o nosso próprio coração, não é? É verdade. E sabes que uma das coisas que esta lição mostrou e que deu um alerta bem forte foi na palavra hoje. É hoje, não é amanhã, nem vai ser no próximo sábado, nem quem sabe para a semana. É hoje. Se nós perdemos a oportunidade hoje de termos este encontro com Jesus, de termos este relacionamento com Jesus, é menos um dia em que vamos usufruir do repouso do Senhor, não é? E a vida nesta terra já é tão agitada, tão difícil. Deixa-me partilhar contigo que eu hoje, inclusive até tinha pensado em pedir para nós tentarmos adiar um bocadinho, porque hoje foi um dia de trabalho muito difícil. O corre-corre do dia a dia, não é? Por vezes nós chegamos ao fim do dia e pensamos assim: eu já não consigo mais, não é? Cheguei realmente, já não consigo sequer pensar. Tem dias em que isto acontece. E a verdade é que a vida neste mundo é assim. E por isso Deus nos convida a que tenhamos momentos de partilha com Ele, momentos de repouso com Ele. E é magnífico sentirmos que depois que isto acontece,
que conseguimos ter estes momentos de partilha com Deus, até parece que o dia poderia começar outra vez, não é? Porque parece que a bateria fica novamente recarregada, não é? É por isso que é tão importante nós hoje tomarmos esta decisão de realmente ponderar como é que nós estamos no nosso relacionamento com Deus. E ansiamos por muito mais, não é? Ansiamos por muito mais. A lição fala-nos sobre esta coisa de que muitas vezes as pessoas acham que o repouso que é falado aqui, não é? Nesta lição e particularmente aqui em Hebreus, as pessoas pensam que isto é só o sábado, não é? E a lição até nos fala, há uns que dizem que isto é prova de que realmente o sábado era para descansarmos, e outros dizem, mas este sábado agora já não é necessário porque depois no fim do tempo a Bíblia diz que vamos ter um repouso. E nós esquecemos que o sábado não foi criado para que nós apenas e somente descansássemos da nossa parte física e do nosso trabalho e do nosso corre-corre do dia a dia. O objetivo principal do sábado foi realmente dar honras a Deus, adorar o nosso Deus, não é? E o repouso que eu falo aqui não é um repouso de vou descansar e agora vou... Não é isto. Não é? É um repouso que é o que nós ansiamos mais é o repouso das lutas da vida. É o repouso que nós vamos encontrar um dia na cidade celestial, não é? Quando nós tivermos a oportunidade de estar todos os dias com Jesus, todos os dias uns com os outros, sem dor, sem pranto, sem mágoa, é ou não é? É este repouso que nós ansiamos. Portanto, estes versículos falam sobre isto, sobre aquela que é a nossa maravilhosa esperança, que é um dia Jesus vir e nós podermos ter o repouso total, não é? Sim, aí será o clímax. Mas a verdade é que nós, enquanto vivemos neste mundo, quando buscamos verdadeiramente ao Senhor, sentimos o repouso. E é um repouso do mundo, é uma paz que o mundo não nos consegue dar. Eu, às vezes, por mais cansada que esteja, quando tenho aquele meu momento, eu, por exemplo, agora estou a sentir nossa, eu também tive um dia muito complicado. Pois, as quintas-feiras são muito difíceis. Mas agora, parecendo que não é como se estivesse a recarregar as baterias. Estou aqui completamente... tranquila, não é? É uma sensação de tranquilidade. E parecendo que não, parecia que já não podia mais fazer nada, mas a verdade ainda é possível fazer mais alguma coisa. Exato. Então, Deus nos dá essa capacidade. É maravilhoso pensarmos que quando esta promessa de repouso é dada, não é dada somente aos judeus, nem somente, não é? Senão nem tu nem eu podíamos ir porque eu não tenho nenhuma ascendência judaica e não sei, mas acho que tu também não. Portanto, o maravilhoso é que isto é dado ao povo de Deus e a lição diz claramente que o povo de Deus, portanto, são todos aqueles que querem aceitar pela fé, não é? Esta graça maravilhosa que é realmente o perdão e aceitar que Jesus nos veio salvar e por ele somos justificados. E realmente esta mensagem, e eu penso que a lição termina de forma maravilhosa, porque esta realmente é a mensagem que o mundo precisa. O mundo precisa entender que nós, apesar das dificuldades desta terra, de tudo aquilo que é mau e que nos acontece, a verdade é que o povo de Deus consegue ter tranquilidade, consegue sentir paz, porque confia totalmente que Deus está ao leme. Eu tenho algumas pessoas que às vezes, como vocês sabem, eu trabalho num lar de idosos, e um lar de idosos tem dias um bocadinho difíceis e normalmente quando há uma perda é sempre muito complicado. E as pessoas às vezes, os familiares, olham para nós e dizem como é que vocês conseguem ter essa esperança, não é? Como é que conseguem ter essa esperança? Como é que conseguem dizer um dia vamos voltar a encontrar-nos, um dia vamos voltar a abraçar-nos? E é muito difícil explicar às pessoas, não é? Porque esta esperança é fruto da nossa fé. Não é? E assim como há esta esperança, também há esta paz. E realmente Jesus disse tudo, ele disse, é uma paz que o mundo não pode dar. E é muito difícil explicar a alguém porque é uma paz que só Deus põe no nosso coração, não é? Este repouso só acontece realmente quando há esta ligação,
com Deus, com a sua palavra, com o estudo da sua palavra, com o querermos crescer, com o querermos ser semelhantes a Ele. Só esta relação é que produz este repouso que a lição fala. Por isso é aqui o apelo que nós deixamos, penso que eu e tu também, é que realmente, se há alguém que nos esteja a ouvir e que ainda não tenha tido o privilégio de sentir este repouso, comece hoje a tentar e a construir este relacionamento com Deus, de maneira a que realmente o coração possa se encher desta paz e deste repouso extraordinário, que enche muito as nossas vidas. Exatamente. Muito obrigada, Sandra. Que o nosso objetivo seja conquistar a Canaã Celestial. Estamos todos aqui de passagem, onde teremos o verdadeiro repouso, este repouso que não terá fim. Que o Senhor nos possa abençoar a todos. Espero que tenham gostado desta lição e continuem a assistir as próximas, porque parece que já chegamos mesmo ao final do nosso tempo. Olha, Isilda, deixas-me só terminar com um versículozinho bíblico, está bem? Que é um versículo que eu gosto muito e que eu penso que traduz muito bem este repouso que a lição fala e que eu espero que todos nós possamos sentir nas nossas vidas. Encontra-se em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, e diz assim, são palavras de Jesus, e este é o convite que ele faz a cada um de nós para que possamos usufruir do seu repouso. Ele diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E no versículo 29 termina dizendo, e encontrareis descanso ou repouso para as vossas almas. Portanto, quando nós falamos de repouso, falamos disto, de ir a Jesus. E quando estamos com Jesus, é muito difícil não sentirmos paz, nem sentirmos tranquilidade. É muito difícil, porque Ele é a fonte da paz. E Isilda, foi um privilégio muito grande estar contigo, está bem? Assim como todos aqueles que nos acompanham nas palavras cruzadas. Que o Senhor te abençoe. Igualmente.